Olá, aluno, aqui é a professora Estela e voltamos com o resumo da nossa aula de português de hoje, dia 26 de agosto de 2020. Fizemos a correção do módulo 12, página 57. Então, me acompanhe aí nessa correção. Há um quadrinho para a gente ler e interpretar, então vamos às perguntas. Classifique o numeral destacado no primeiro quadrinho. Então, a gente tem lá destacado no primeiro quadrinho, 11º, um numeral ordinal, tá? 2. O vocábulo que aparece no primeiro quadrinho é numeral ou artigo. Artigo porque indefine a ideia. 3. Relacione as colunas A, numeral cardinal, B, numeral ordinal, C, numeral multiplicativo, D, numeral fracionário. Então, temos aí, José chegou ao aeroporto 2 horas depois de o avião ter decolado. Temos aí um cardinal. Então, A. Consegui a 23ª classificação no concurso de contos da escola. Temos aí um ordinal, B. Ainda resta metade da torta, fracionário, D. Ele trabalhou o dobro do que havia planejado, C. Multiplicativo. Recebi 1/12 do meu salário, D. Fracionário. Ele recebeu 2/3 da herança paterna, tá? Fracionário também, D. Então, a sequência aí das letras é A, B de bola, D de dado, C, D de dado, D de dado. Ok? 4. Escreva por extenso o número ou as expressões dadas entre parênteses empregando os vários tipos de numerais. Só consegui terminar 1/4 do bordado. Você vai escrever por extenso, tá, pessoal? B. Paulo recebeu o dobro do que recebeu sua irmã. Apliquei 4/12 do meu salário. Comprei o mesmo livro por 1/3 do preço que você me cobrou. Pedi a ele que trouxesse o primeiro jornal que encontrasse. F. O Papa Francisco convocou os fiéis para rezar a novena. E G. Ganhei 2 dúzias de rosas. Número 5, pessoal. Escreva os números por extenso, observando o gênero e ou o número a ser usado. Para prestar a queixa, compareça ao 51º Distrito Policial. B. O organismo humano começa a degradar-se numa altitude de 6.000 metros devido à quantidade de oxigênio no ar. C. Com ventos a 60 km por hora, uma temperatura de menos 20 graus Celsius transforma-se em menos 50 graus Celsius. Número 6. Analise o contexto da frase em que a palavra em destaque foi empregada e responda se é artigo indefinido ou numeral. A. Acabou comprando um só quilo de carne, tão assustado ficou com o preço. Esse é numeral. B. Comprou um produto qualquer da cesta básica para doar à campanha. É artigo indefinido. O departamento de vendas precisa de um funcionário bem desinibido. Artigo indefinido novamente. O departamento de vendas precisa
apenas de um funcionário, numeral. No número 7, temos uma tabela para lermos e interpretarmos. A tabela a seguir apresenta as 12 maiores cidades brasileiras em número de habitantes, segundo o censo do IBGE de 2012. Então, vamos lá. Nós fizemos essa atividade aqui, tá? Na aula. Como vocês conseguem observar, eu tenho aí a minha primeira coluna de ordem, aí vem região metropolitana, população 2000. Essas duas aí, região metropolitana e população 2000, não será utilizada. As duas próximas também não serão utilizadas, a gente só vai aí fazer a utilização das duas últimas colunas. A última que fala região metropolitana e população 2012. Vamos nos basear nesses dados aí. Vamos usar as duas últimas colunas e somente a primeira escrita ordem. Então, vamos lá. Baseando-se nesses dados, complete as frases a seguir com um numeral adequado escrevendo por extenso. Em número de habitantes, Recife ocupa o 6º lugar e Belém o 13º. Vou mostrar aqui para vocês. Cadê Recife? Ó, Recife aqui, é só você acompanhar a margem aí em cima, tá vendo, ó? 6º lugar. E Belém, vou descer para você dar uma olhada. Se você não estava conosco na nossa aula, você vai ter essa noção aqui. Tá vendo, ó? Belém, 13º lá, ok? B. Belo Horizonte ocupa a posição número 3 da tabela. Vou lá para a posição 3. Acompanhe lá, Belo Horizonte na nossa tabela, né? Se bem que Belo Horizonte tá com a mesma... tá preenchendo o 3º lugar nessas 3 contagens aí de ano, né? 2000, 2010 e 2012. Letra C, Manaus ocupa... Vamos descer lá para Manaus. Olha aí, o 11º lugar. Tá vendo aqui? Lá em cima na margem. Vivem na Grande Vitória. Então, vamos descer mais um pouquinho. Olha aí. E aí, a gente vai escrever por extenso, né? 1.725.323 pessoas, tá? Você observou, né, que a gente tem que fazer essa concordância aí do gênero do numeral com o substantivo pessoas, ok? São Paulo é a cidade, é a primeira cidade em número de habitantes desde 2000. Vou subir lá para você. Olha aí, tá vendo na sua tela de cima? É a nossa primeira cidade aí, né? São Paulo, 2010 e 2012, certo, pessoal? Praticando em casa. Escreva por extenso. Então, temos aí Luiz, 7º, Praça dos Três Poderes, capítulo 10 do livro de Machado de Assis, Sapato à Moda Luís XV e Avenida João 23. Complete com o numeral mais conveniente, né? Hoje, como aqui a gente não tinha uma indicação,
nós concordamos, né, que íamos falar do dia de hoje, né? Então, hoje é o 5º dia da semana, tá? No 7º dia do mês de setembro, proclamou-se a independência do Brasil. C. Dezembro é o 12º mês do ano. 4 é o dobro de 2. Vamos subir. Dom Pedro. Cadê? Me perdi aqui. Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I, governou o Brasil durante quase um século, tá? 3. Escreva por extenso os seguintes numerais ordinais. Então, temos aí, né? 48º, 71º, 98º, 134º, 450º, 45º. Assinale o item em que não é correto ler o numeral, como vem indicado entre parênteses. Então, a alternativa incorreta é a alternativa B. Pigmalião reside na casa 22, tá? Tá aí entre parênteses, do antigo beco do Saco dos Alferes em Aparecida. A alternativa B está incorreta. 5. Os ordinais referentes aos números 80, 300, 700 e 90 são, respectivamente, a letra B, octogentésimo, trecentésimo, septingentésimo, nonagésimo, tá? Rolou aqui uma dúvida na aula, porque lá na nossa tabela no livro, a palavra 700, septingentésimo, não tem esse P, tá? Septingentésimo, tá? E aí eu consultei aqui alguns outros materiais para ver se algum colocava esse P ou não. E aí, em um material consultado, estava da mesma forma que está aí no livro didático de vocês, na sua tabela, porém, em um outro material um pouco mais antigo, esse P ele está entre parênteses, ou seja, né, um português mais antigo. Ele também, essa palavra, né, 700, no numeral ordinal, ele também pode ser escrita desta forma, com P, conforme está aí, tá, pessoal? Então, 5, letra B. Só tirando aqui a dúvida de vocês, ok? A palavra nas frases abaixo é no plano morfológico, respectivamente. Então, temos aí: essa atitude, de certo modo religiosa, de um homem engajado no trabalho. 2. Né? Pedro comprou um jornal. Na terceira aí, Maria mora no apartamento 1. 4. Quantos namorados você tem? Então, a gente vê aí que a alternativa correta é a B novamente, né? A nossa primeira e segunda frase, primeira e segunda orações são artigo indefinido. Já a terceira e a quarta oração são numerais. Há um texto para ser lido para responder às questões 7 e 8. Escreva por extenso o segundo numeral presente no texto. Então, você vai voltar lá no início do seu texto e vai verificar que o meu primeiro numeral é 2000, o meu segundo numeral é 19. Você vai escrever isso por extenso. 8. Classifique todos os numerais presentes no texto. Todos os numerais presentes nesse texto são numerais cardinais, ok, pessoal?
Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha acertado tudo, tá? Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.